E entre as duas beliches é assim que você andaria. Ela diz, com uma grande boca de Muppet. Você já assistiu aos Muppets? Eles têm uma boca de orelha a orelha. Quando eles falam, toda a cabeça se move. Eu sou abençoado. Eu tenho um emprego. Eu ganho $14 por mês. 1:14. Isso é anormal para a nossa sociedade. Falando sobre aquele membro da igreja, cara rico, bom homem, fiel da IASD, pagando em dia, guardando o sábado, comendo brócolis. Não, estou dizendo que não devemos planejar, mas em vez de buscar a bênção de Deus para o nosso plano, devemos buscar o plano de Deus. Porque quando você obtém o plano de Deus, você recebe seus recursos e suas bênçãos. Não consigo imaginar Josué fazendo um plano de como conquistar Jericó. Não consigo imaginar Gideão fazendo um plano de como lutar contra o outro exército. Não consigo imaginar Josafá fazendo um plano para batalhar contra várias nações que se uniram contra Israel. Não consigo imaginar Moisés fazendo um plano para libertar Israel. Não consigo imaginar Noé fazendo um plano para salvar o mundo. Se você realmente quer a bênção de Deus, precisa buscar o plano de Deus e a presença de Deus. O segredo para o crescimento pessoal, o crescimento da nossa família, o crescimento da nossa igreja e para salvar os outros ao nosso redor, tendo uma influência poderosa, não está tanto no que acreditamos, embora tenhamos a verdade. O que acreditamos que é bíblico não é invenção de ninguém. Então, não me entenda mal, não estou falando contra nossas doutrinas, sábado, ou não. Não entenda de forma errada, não quero dizer isso. Mas eu disse que se conhecemos as doutrinas e as mantemos, mas se não os deixarmos, o que quer que digamos não tem poder, foi isso que eu disse. Você se lembra? Basicamente, você pode pregar para o seu vizinho para sempre. A menos que você mostre a ele o tipo de bondade que Jesus mostrou, seu mundo nunca terá poder. Você se lembra do que eu disse? Então não estou pregando evangelho de caridade. Apenas ajude os pobres, vista os nus e é isso. Jesus não veio para dar conforto às pessoas nesta vida. Ele veio para lhes dar a vida eterna. Ele não deu sua vida para que tivéssemos comida quando sentíssemos falta dela. Ele deu sua vida para que tivéssemos a vida eterna. Mas Ellen White, quando ela diz que o método de Cristo é o único, ela se refere a isso. E se você ler o capítulo inteiro, ela diz que as pessoas nunca abrem seu coração. Eles nunca estarão abertos até que construamos algumas pontes e criemos algumas amizades e confiança. E foi isso que eu disse quando falei. Em vez de orar tanto por si mesmo, por que você não passa mais tempo orando pelos outros? Porque quando você ora pelos outros e começa a se importar com os outros, é aí que Deus pode realmente te usar. E eu disse, em vez de focar tanto nas suas necessidades, por que você não ama o seu próximo assim como ama a si mesmo? Isso significa que quando você compra sapatos para você, literalmente, compra sapatos para o seu vizinho. Eu te contei o que minha esposa fez. Não que minha esposa seja uma santa, embora ela seja uma santa. Mas, de qualquer forma, quando você colhe do seu jardim, por que não vai e dá alguns tomates, alguns pepinos e algumas pimentas para o seu vizinho? E diz, ei, eu colhi tanto do meu jardim, quero compartilhar. Quando você faz um pão, por que não faz 2 pães e dá um para o vizinho? Porque é assim que você ganha acesso. Você abre uma porta e depois de fazer isso algumas vezes você diz, deixe-me orar por você. E você ouve, eu disse, você ouve. Porque na nossa sociedade, ninguém se importa em ouvir mais. Você ouve. E depois que eles abrem o coração e te contam com o que estão lutando, você ora por eles. Não necessariamente conte a eles sobre o estado dos mortos. Você ora por eles. E depois de fazer isso algumas vezes, eles entendem que você se importa. Então, você ora por uma oportunidade de compartilhar as boas novas, porque esse é o objetivo. O objetivo não é apenas dar a eles um pão, você me entende, mas esse é o caminho a seguir. Bem, deixe-me dar um exemplo. Você provavelmente ouviu isso na internet. Eu estive em Cuba, muitas vezes. E uma das vezes, uma senhora trouxe para a evangelização todas as noites, cerca de 150, 200, 250, algumas noites até mais, crianças e alguns de seus pais. Agora toda a igreja trouxe, digamos, 20 visitantes,
Aquela senhora traria 200, 250, 180, 200, 250, 180. Eu disse, o que você diz a eles? E ela me respondeu e balançou a cabeça, pastor. E o tradutor, Jorge, estava ao meu lado. E ela traduziria, pastor, não é o que você diz, é o que você faz, pastor. Ok, o que você faz então? Ela disse, bem, é muito para explicar. Venha amanhã às 2 horas e me visite. Certo, amanhã eu levei o pastor comigo. Eu nunca vou sozinho visitar uma senhora. Eu levei o pastor comigo. Às 2 horas nós fomos até lá. Eu tenho fotos. Se você ver as fotos, meu galpão é realmente bonito em comparação com a casa dela. Compensado, coberto com alguns pedaços de aço que estavam enferrujados. E meio velhos, novos colocados sobre os antigos. Uma bagunça. Uma vez, em algum lugar, em Kentucky, eu vi alguém tendo aquele tipo de galpão onde mantinham porcos, embaixo. Aquela senhora, a casa dela era do tamanho desta casa de laptop, até aqui, e desta parede até aqui. Literalmente menor do que o closet da minha esposa. Literalmente menor. Menor do que o meu galpão onde guardo minhas ferramentas de jardinagem. Ela tinha, do lado esquerdo, uma beliche de 2 andares. Do outro lado, uma beliche de 3 andares, para as crianças, para ela e seu marido, e seus pais. E entre as 2 beliches, era assim que você caminhava. E então, havia uma mesa redonda, pequena, uma mesa de 3 pernas feita à mão. Eu nunca tinha visto isso, com 3 pequenas cadeiras de 3 pernas feitas à mão. E um pequeno fogão de camping com um pequeno tanque de propano. E essa era toda a casa. E, por volta das 2 horas, eu diria que mais de 300 crianças vieram. E ela pediu que elas se sentassem na frente da casa, no chão. E ela disse a elas, antes de comer hoje, quero que seus papéis sejam assinados pelos pais. Eu perguntei, que papéis? Ela disse, apenas espere e observe. Deixe-me alimentá-los. E então, enquanto eles comem, posso explicar. Eles entregaram os papéis e, em seguida, ficaram em uma fila. E eles pegavam uma tigela e ela colocava uma colher de arroz. Depois, outra colher de arroz, até que todos tivessem arroz. E então, eles se sentaram e começaram a comer. Não era uma colher, era algo como uma concha maior. Não sei como você chama isso em inglês. Não é importante. De qualquer forma, enquanto comiam, ela diz, com uma boca grande de Muppet. Você já assistiu aos Muppets. Eles têm uma boca de orelha a orelha. Quando falam, toda a cabeça se move. Com a boca de um grande fantoche, ela disse, feliz, visivelmente feliz. Eu sou abençoada. Eu tenho um emprego. Eu ganho $14 por mês. 1 por 14. Eu ganho $14 por mês. Esses vizinhos não têm emprego. Eles não têm comida. Deus me abençoe por poder alimentar todo o bairro. Ela não disse, Deus me abençoe por ter minha geladeira ou meu freezer cheios. Você me entende? Deus me abençoe. Deu-me a alegria, o privilégio e a felicidade de alimentar meu bairro. E eu disse, pastor, você não pode acreditar no privilégio e na bênção que experimentei ao ver essas crianças alimentadas. E ela disse, mas Jesus não veio apenas para lhes dar comida, ele os quer no céu. Ele morreu, então eles estarão no céu. Como eu poderia chegar até os pais deles, sendo que são católicos, ou ateus, comunistas? Como eu poderia alcançá-los? Eles nunca me ouvirão se eu os convidar para o evangelismo ou para um estudo bíblico. Mas eles ouvem seus filhos. Essa é a melhor maneira em suas casas. Então, o que eu faço é dizer às crianças, porque as crianças não ouvem minhas histórias da Bíblia. Eles começam a conversar e a brincar e se distraem. Então eu digo a eles, quero que vocês provem que estão ouvindo. Então eu quero que você ouça a história e aprenda a história e a canção. Todos os dias você deve contar a eles uma história da Bíblia e uma canção. E você vai para casa. E para provar que você prestou atenção, quero que você conte a história para seus pais. E para cantar a canção. E se eles assinarem um pedaço de papel que você se lembrou, você pode vir amanhã e comer arroz novamente. Se não, você não pode vir amanhã. E ela diz, eu faço as crianças evangelizarem os pais. Sim.
E ela disse: eu tenho orado pelos meus vizinhos há meses. Eu não sabia como chegar até eles. E Deus me inspirou a alimentá-los e depois evangelizar as crianças. E ela diz: foi através da oração que fui inspirada. E ela diz: é isso que eu faço. E então eles voltaram para repetir, e ela lhes ensinou a história da Bíblia, e ela lhes ensinou a canção. Eu lembro que era sobre Noé e o dilúvio. E então as crianças, antes de sair, pulavam e a beijavam. E ela me disse: pastor, isso é uma bênção. E então, na noite seguinte, a igreja estava cheia de crianças e pais. Eu disse a ela: o que posso fazer para te ajudar? Ela respondeu: bem, não há nada. Deus já está fazendo isso. Ele me deu um salário. Eu disse: quero ajudar seu ministério a ser uma bênção para você. Ela diz: pastor, quanto mais eu ajudo, mais abençoada eu sou. E eu disse: eu geralmente não tenho dinheiro em espécie, mas eu tenho uma nota de $50. Leve-a. Ela olhou para o sol. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Eu não posso aceitar. Ela devolveu. Eu conversei com o tesoureiro e falei com algumas pessoas e enviei uma boa quantia de dinheiro para cobrir não apenas a comida para as crianças por vários meses, mas perguntei ao tesoureiro o que ela precisa: livros de canções. Ok, quanto custa? Cerca de R$ 42, todos eles, para todas as crianças. O que mais? Os trajes dos desbravadores. Quanto custa? É cerca de R$ 20 e pouco para todos eles. Ok. Você entende o valor do dinheiro lá, sabe? De qualquer forma, o que mais me impressionou é que ela estava feliz em abençoar os outros. E você se pergunta por que não somos felizes? Eu poderia te dar citações, que eu disse que não te daria mais, mas de qualquer forma. Olhe aqui. Nossas petições a Deus devem proceder de corações cheios não de aspirações egoístas, mas sim de petições para ser uma bênção para os outros. Em nossas petições, devemos incluir nossos vizinhos, tanto quanto incluímos a nós mesmos. Ninguém oraria corretamente buscando uma bênção, apenas para si. SD 267. Deixe-me lhe dar outro exemplo. Nossas orações não devem ser egoístas, pedindo para nosso próprio benefício. Podemos pedir apenas para dar. O princípio da vida de Cristo pode ser o nosso princípio em nossas vidas. A mesma devoção, o mesmo sacrifício, a mesma submissão às exigências da palavra de Deus que se manifestaram em Cristo devem ser vistas em seus servos. Somos chamados a servir e não a ser servidos. Devemos pedir bênçãos a Deus, não para nós mesmos, mas para que possamos comunicá-las a outros. A capacidade de receber é preservada apenas ao compartilhar. Não podemos continuar a receber bênçãos sem comunicá-las àqueles ao nosso redor. Lição 142 do Objeto de Cristo. E eu tenho uma página inteira de citações assim. Não vou ler mais. Mas esses são os meios que abririam portas que de outra forma não se abririam. Quando realmente mostramos cuidado em uma sociedade egocêntrica, odiosa e dividida, demonstramos cuidado, amor e unidade. Isso é anormal para a nossa sociedade. Isso fala sobre Cristo vivendo em nós. Não é suficiente falar sobre Deus. O tempo é agora que precisamos viver como Deus. Você me segue. E se cada membro da IASD orasse pelos vizinhos e fosse uma bênção para os vizinhos? Eles têm que falar melhor do que qualquer sermão. Bem, deixe-me dar outro exemplo. Eu tinha um amigo, não vou dizer onde ou quem, que era muito abastado. Ele era um ancião. Ele era um filho de missionário. Seu pai foi missionário por mais de 31 anos, um pouco mais de 31 anos. E esse amigo, muito abastado. Quando eu conversei com a igreja e disse: vocês precisam ser missionários, onde quer que Deus os coloque. Ellen White diz, e eu lhe dei a citação na noite passada: nem todos podem ir para terras estrangeiras. Ela diz, mas todos devem ser missionários em seu bairro. E de fato, ela é muito forte quando diz isso. Ela é extremamente forte. É como se, ao ouvir as citações,
Deus tivesse chamado cada membro da igreja para servir. Todos em 8 testemunhos, página 47. Deus espera serviço pessoal de todos. Nem todos podem ser missionários em terras estrangeiras, mas todos devem ser missionários em suas famílias e vizinhanças. Serviço cristão, página 9. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Aquele que bebe da água viva deve se tornar uma fonte de água. O receptor deve se tornar um doador. Você se lembra da citação, não é? Isso está nas páginas 184. Agora escute. Aqueles que foram verdadeiramente convertidos trabalhariam para salvar outros. E aqueles que não trabalham nunca foram convertidos. Uau! Isso é bem forte, não é? A própria vida da igreja depende da fidelidade dos membros à grande comissão. Eleger a grande comissão é convidar a fraqueza espiritual, a decadência e a morte na igreja e na vida espiritual pessoal. Uau! O amor por Jesus, se for honesto, se manifestará no desejo de salvar os perdidos. Estaremos dispostos a fazer qualquer sacrifício possível para que outros, pelos quais Cristo morreu, possam ser salvos. Eu poderia continuar e continuar, onde quer que uma igreja esteja estabelecida. Todos os membros devem se envolver no trabalho missionário nos bairros. Eles devem visitar cada família do bairro, orar por elas e verificar sua condição espiritual. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 296. O verdadeiro caráter da igreja não é medido pela teoria, nem pela alta profissão que ela faz, nem pelos nomes nos livros da igreja, mas sim pelo trabalho do Mestre, salvando os perdidos. Revisão do Herald, 6 de setembro de 1881. Não é o que você fala, não é o vagabundo que pensamos. Você está trabalhando pelos perdidos. Isso mostra se você é um cristão. Mas deixe-me não criar isso. A Igreja de Deus é a agência designada por Deus para a salvação dos perdidos. Ela foi organizada para o serviço. A missão é levar o Evangelho ao mundo. Desde o início, foi o plano de Deus que a Igreja refletisse seu caráter. Para os perdidos, os membros devem mostrar sua luz maravilhosa e sua glória para um mundo caído. E eu poderia continuar e continuar. São apenas uma série de citações, muitas delas. Se quisermos crescer espiritualmente, devemos carregar os fardos dos outros. Caso contrário, nunca cresceremos. Estas são citações poderosas. E assim, falando sobre aquele membro da igreja, o cara rico, bom homem, fiel adventista do 7º dia, que paga apertado, guarda o sábado, come brócolis, tudo isso, um bom cara. Sempre que tínhamos um evangelismo, uma ação, um trabalho B, ele estava sempre apoiando. Quando falei sobre alcançar os perdidos, disse que, se você realmente quer medir seu amor por Deus, precisa medir seu amor pelo seu próximo. A menos que você realmente tenha uma paixão pelos perdidos, pode pensar que ama a Deus, mas na verdade pode não saber que não ama a Deus. É apenas uma teoria, porque é isso que Jesus diz. Senhor, temos ido à igreja, fizemos milagres, fizemos evangelismo, eu não te conheço, eu estive na prisão e você não me visitou. Agora, pessoas boas não vão para a prisão. A propósito, deixe-me contar outra história dentro desta história. Algumas semanas atrás, recebi uma ligação de algum lugar na Carolina. E ele é um amigo pastor meu. Ele diz: Pavel, eu sei que você conhece aquela cidade. Eu não conheço ninguém lá. Há um romeno na prisão lá. Você enviaria alguém para visitá-lo. E eu disse: me conte mais. Bem, esse cara não é adventista do 7º dia. Ele veio da Romênia com seus pais. Eles imigraram para cá. Seus pais voltaram para uma visita de um mês, para visitar os avós. Ele está sozinho. E ele tem uma tendência a acelerar. E ele já recebeu tantas multas por excesso de velocidade que você não consegue contá-las. E o juiz lhe tirou a licença. E ele dirigiu sem licença, em alta velocidade. E o pegaram e o colocaram na prisão. E estando na prisão, ele me ligou e disse: ligue para este pastor da Carolina. Estou sozinho. Não conheço ninguém neste país. Sinto muito pelo que fiz. Não sei como consertar isso. Eu realmente quero mudar minha vida. Estou tão assustado. Estou tão sozinho.
Você poderia enviar alguém da igreja para orar por mim? E ele estava chorando. Eu imploro, por favor, mande alguém para orar por mim. Eu não me importo se ele merece ou não. Ninguém merece nada. Mas Jesus diz: eu estive na prisão, e vocês não vieram. E eles dizem: Senhor, quando te vimos na prisão, sempre que vocês não fizeram isso a eles, não fizeram a mim, porque esses são meus filhos, minhas crianças. Eu os amo. Então, como um bom pastor, eu chamo pessoas daquela localidade. Ei, você pode ir visitar alguém na prisão. Pastor, eu adoraria, mas estou tão ocupado. Desculpe, não tenho tempo. Ok, próximo. Você pode, pastor, isso é bom, mas eu não posso fazer isso. Vai levar cerca de 2 meses até que eu encontre espaço na minha agenda. Eu chamo o próximo, eu chamo 4 deles. Então eu chamo o pastor, absolutamente, claro. Talvez domingo, eu não sei. Eu disse, cara, você pode ir hoje ou amanhã. Não, não, não. E eu disse, sábado de manhã você prega. Sim, durante a escola sabatina você pode ir. Oh não, é um pecado faltar à escola sabatina. Não é um pecado. Não visitar. É um pecado faltar à escola sabatina. Não posso faltar à escola sabatina. O pastor? Eu disse depois da igreja? Depois da igreja temos atividades. E então levar minha família para a natureza. Tudo bem, cara? Por que você iria à igreja? Se não tem um coração para se importar com os perdidos? Então, voltando a esse homem rico. Ele conversou comigo quando eu disse que você precisa orar mais pelas pessoas do que ora por si mesmo. Porque se você realmente ama Deus, você ama as pessoas. E eu disse: você precisa fazer de Deus uma prioridade, não de si mesmo. Deus deve vir acima de você. Comece a buscar a Deus mais do que você busca as bênçãos de Deus. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar, e depois você e seu próximo, porque você precisa amar a Deus com tudo, e amar seu próximo assim como você ama a si mesmo. E eu disse que é assim que você demonstra que realmente se importa com Deus. E assim, quando eu prego isso. A propósito, você não prega um sermão e espera mudanças. Leva meses repetindo o sermão com diferentes versículos da Bíblia e diferentes histórias. As pessoas me diziam: uau, nunca ouvimos isso antes. Precisamos agir com base nisso. Leva tempo para as pessoas entenderem e, em seguida, tomarem uma decisão e agirem com base nela. E assim, ele veio até mim, após cerca de 6 meses pregando sobre nossa comissão, nossa razão de existir. E então eu disse a ele, você me diz que não é possível fazer isso. É possível, pastor, você não sabe. Eu moro em um bairro muito afluente. Ao meu redor só há milionários. Eles são muito reservados. Eles não vão ouvir. Eles nunca virão à evangelização ou a um estudo bíblico. Eles nunca vão falar com você. Não há como alcançar essas pessoas. E eu disse, meu amigo, Deus não tem um problema de colheita. Deus tem um problema de trabalhadores. Ricos têm diabetes, pobres têm diabetes. Ricos têm depressão, pobres têm depressão. Ricos têm divórcio, pobres têm divórcio. Pessoas ricas. Você entende o que quero dizer? A salvação, como as pessoas pobres precisam de salvação. O problema não é que os ricos não precisem disso. O problema é que não sabemos como abordá-los. Usamos os mesmos antídoto para cada pessoa doente. É como se você fosse a um médico. Não importa se você tem dor de cabeça ou quebrou a perna, eles ainda te dão o mesmo remédio que não funciona. É isso que você faz. Então, eu disse a ele que era sua culpa. Você não ora por eles. Eu oro por eles. Eu disse. Há quanto tempo? Bem, eu não sei. Isso significa que você não ora. Por que você diz isso? Diga-me há quanto tempo você ora por eles. Eu não sei. Então você não ora. Pastor, por que você diz isso? Muito simples. Quando você jejua, em 1 minuto você não sabe. Quando você jejua por 3 dias, acredite em mim, você sabe. Quando você ora por 2 segundos, você não sabe. Se você ora por 3 meses pelos seus vizinhos, você sabe. Comprometa-se por 3 meses, meia hora todas as manhãs, seja em casa ou caminhando e orando casa por casa. Homens, orem, quero dizer, maridos, esposas, filhos, orem por cada família. E ele diz: você quer que eu acorde meia hora mais cedo e ore por cada um por meia hora? Sim, não tenho certeza se tenho esse tempo. Isso significa que você não os ama.
Eu realmente os amo. Não, você não ama. Você só gosta de dizer, eu amo você. Feliz sábado. Deixe-me te dar um abraço. Abraços maravilhosos. Não quer dizer amar. Achamos que nos abraçamos e dizemos, feliz sábado. Amamos uns aos outros. Mostre o que faz pelo seu próximo, e direi quanto você o ama. E então eu disse, você não os ama, você não é um adventista. Então por que você vem à igreja? Para deturpar Jesus. Pastor, você é duro. Eu disse, sim. Ele disse, o que você quer que eu faça? Orar por eles. E é assim que você ora por eles. Senhor, estou pronto para dar minha vida, se você salvar meu vizinho. Estou disposto, assim como Jesus entregou sua vida, a fazer o que for necessário. Estou disposto a sacrificar qualquer coisa, incluindo minha vida, se você salvar uma pessoa do meu bairro. Ele olhou para mim e disse, não sei se posso dizer em prece. Eu disse, isso significa que você não os ama. Quando você ama seus filhos, você não diz, Senhor, faça o que for preciso, salve minha vida, mas salve meu filho. Você não faz isso. Isso é para alguém que você ama. Foi isso que Moisés fez. Não foi. Foi isso que Paulo fez. Eu tenho citações que certificam isso. Ele estava em silêncio. Então ele disse, eu sei que você está certo, mas isso é meio difícil. Bem, então peça a Deus para colocar seu amor divino em seu coração, porque o amor humano é sujo. E ele diz, como você faz isso? Muito simples. Você ora e pede ajuda a Deus e começa a orar pelos vizinhos. E quanto mais você investe orando por eles, mais você começa a se importar com eles. E você ora para que Deus lhe dê os métodos, porque o que você aplica aqui não se aplica lá. O princípio é o mesmo. Os métodos são diferentes. Eu disse a ele, você pode se comprometer com isso. 30 minutos por dia, 3 meses. Ele estava argumentando, 3 meses? Por que não? 2 ou 4? Eu disse, faça 2, mas comece em algum lugar. Por que você diz 30 minutos? Vamos lá, cara. Você pode orar 15 minutos, mas comece em algum lugar. Ah, tudo bem. Ele começou. Cerca de 2 meses depois, ele me ligou. E ele disse, pastor, eu fui adventista a vida toda. Meu pai, meu avô, sou uma 4ª geração adventista. E ele me disse, eu sou fiel. Eu pensei que amava Deus. Pensei que conhecia Deus. Mas é a primeira vez na minha vida que realmente comecei a experimentar Deus. Ele disse, eu ouvia você contando histórias e nem sabia se deveria acreditar em você ou não. Desde que comecei a orar dessa forma, comecei a ter histórias. E ele disse, eu sinto quando Deus me impressiona a fazer algo. E quando eu obedeço, eu tenho uma história. E quando eu não obedeço, é uma bagunça. E eu comecei a distinguir a voz de Deus quando ele me impressionava através de seu espírito para fazer algo. Quando, como, quer que fosse. E ele disse, comecei a entender o que significa andar com Deus. Comecei a entender a canção. E ele anda comigo. E ele fala. Nós apenas cantamos isso. Não vivemos isso. E ele me disse, quanto mais eu faço isso, mais eu experimento Deus de maneiras que nunca experimentei antes. E eu comecei a entender que nós, como igreja, tantas vezes estamos tão longe do que Deus quer que sejamos. Não estou falando sobre a igreja. Vamos culpar a igreja. A igreja não é a instituição. É você e eu, o povo. Não espere que, quando a igreja mudar, então eu mude. Você é a igreja. Você me segue. E então ele me disse que não só vê resultados, mas que começou a ver bênçãos em sua família. Toda vez que passo tempo em oração, meus filhos se comportam de maneira diferente. Eu disse porque quando você ora, a presença de Deus está lá. Satanás tem menos acesso à sua família. E então eu disse que toda manhã é dever dos pais convidar a presença de Deus em sua família. Eu poderia te dar as citações. Eu tenho várias delas. De qualquer forma, voltando ao assunto, ele disse, estou orando pelos meus vizinhos. Quero que você venha e ore comigo por eles. Eu disse, tudo bem, combinado. Se você orar, ei, eu me junto a você. Muitas pessoas esperam que o pastor ore. Você poderia orar. Você ore. Olá, Deus ama você tanto quanto ama o pastor. E então eu disse, tudo bem, eu vou te visitar. Bem,
Foi. Há 100 anos. Eu tinha um Kia Rio, não como os Kias são agora. Em 2003, 2004, um Kia era como o carro do Sr. Bean, sabe? Era uma caixa de fósforos que você guarda sua sobrinha na boca, sabe? Era azul. Eu tenho fotos com ele. Carro pequeno. Minha esposa bateu nele quando entrou na garagem pelo lado direito. Meu sogro foi atingido por um ônibus pelo lado esquerdo. Amigo meu da Espanha bateu em um caminhão e amassou o porta-malas. Estava batido, em péssimas condições. As capas dos rotores, dos freios, estavam dobradas, tocando os rotores. Então, quando a roda girava, você ouviria. E quando eu chegava à igreja na manhã de sábado, eles ouviam: o pastor está aqui. Peguei minha chave, minhas coisas, fui visitar esse cara. Casas ao redor do lago. Grandes casas, gigantescas, mansões lindas. Cheguei a um bairro exclusivo, com portões, e o cara em uma cabine ali. Ele olha pela janela e diz: você está no bairro errado. Estou no bairro certo, me deixe entrar. Para onde você vai? Vou visitar fulano. Espere um segundo. Ele chamou meu ancião. Tem um cara maluco em um carro velho, um Kia. Ele diz que vem te visitar. Esse é meu pastor. Deixe-o entrar. Ok. Do lado esquerdo, Maserati, Bentley, Ferrari, Porsche, Lexus, Mercedes. Você sabe, todos aqueles carros incríveis. Kia Rio, Kia Rio. Eu passo olhando para os carros, para as casas, chego na casa dele. Ele diz: sente-se. Eu estive orando. Quero que você saiba que Deus me impressionou. Eu tenho a resposta. Eu disse: tudo bem. A esposa dele, da Grécia, preparou uma refeição linda, comida grega, salada mediterrânea, com azeitonas kalamata. E eu poderia continuar, e continuar. E rolinhos de repolho recheados e moussaka, e baklava. Oh, que delícia! Eu comi, até não conseguir mais andar, sabe? E então ele diz: toda vez que alguém come a comida da minha esposa, e eu esqueci de dizer, eu comi e disse: cara, essa é a melhor comida que eu já tive na minha vida. Sua esposa deveria abrir um restaurante. Vocês ficariam ricos. Ele diz: eu não preciso de mais dinheiro. E então ele me disse: todo mundo que nos visita da igreja ou amigos e come, todo mundo diz que você deveria abrir um restaurante. Quando eu disse isso, ele disse: todo mundo diz isso. E Deus me impressionou. Ele diz: meus vizinhos, pessoas ricas, são muito reservados. Eles nunca virão à igreja, mas eles irão, longe, por um bom restaurante. Então ele disse: vou convidá-los para jantar, e vou construir amizade com eles. Na minha cabeça, quando você os convidar, me convide também, sabe? Eu fui embora. Ele me ligou meses depois. 6 meses ou mais. Ele me contou a história. No próximo domingo, ele viu seu vizinho limpando o Porsche, ou lavando o Porsche, ou algo assim. Bom dia. Bom dia. Hoje é nosso aniversário. Minha esposa e eu estamos fazendo 25 anos de casamento. Você viria comer conosco. Obrigado. Estou ocupado. Parabéns. E ele disse: Deus me impressionou a descrever a comida. Eu disse: ei, temos isso, e temos aquilo, e temos isso, e temos rolinhos de repolho recheados, e temos moussaka, e temos baklava. Ele disse que, enquanto eu estava descrevendo a comida, o vizinho abriu a boca. E ele disse: acho que posso vir um pouco. Ele veio. E meu mais velho diz: na minha casa, ninguém come sem oração. E o cara diz: eu nunca orei na minha vida. Eu não gosto de igrejas, política e pregação sobre dinheiro. Eu não acredito nisso. Tudo bem, você não precisa orar. Feche os olhos. Eu oro. Ele fechou os olhos. Meu ancião diz: o que você quer que eu ore? Eu não acredito na igreja, mas se há um Deus, minha esposa e eu estamos separados há 5 anos e nossos filhos nem falam conosco. Você poderia orar pela minha família? Pessoas ricas têm problemas, assim como pessoas pobres. Todo mundo tem. Ninguém está no céu ainda, você sabe. E assim, meu amigo orou pela comida, orou pela família do vizinho, e então eles comeram. Sem doutrinas, sem estado dos mortos, você sabe. E então ele disse: vamos jogar um jogo.
E o cara diz o quê? Vamos jogar um jogo. Somos adultos, vamos lá, não jogamos jogos. Por que não? Quando foi a última vez que você se divertiu? E o cara para por um segundo e diz: desde que terminei a faculdade. Não, isso é bem triste. E ele disse: eu volto para a casa do trabalho e continuo trabalhando porque centenas de pessoas dependem de mim. E eu continuo trabalhando no meu escritório até às 10, 11 da noite. Não tenho tempo para jogos. Essa é a razão pela qual você deve jogar um jogo, para realmente relaxar. Nós comemos, jogamos, relaxamos um pouco, aproveitamos um pouco. Então você pode voltar ao seu estresse. Não, eu não tenho tempo. E ele disse: Deus me impressionou como Abraão para negociar. E se houvesse 45? E se houvesse 40? E assim ele disse: vamos orar 1 hora. 1 hora. Eu não tenho uma. Ok. 45 minutos. Não. Vamos lá, homens. 30 minutos. Não, eu não tenho. 15 minutos. Vamos lá. Não, 10 minutos. Pessoal, nós comemos juntos. Vamos orar 10 minutos. Você vai morrer por. Você está tão ocupado que não pode tirar. Ok. 10 minutos e eu saio. Ok. E ele disse que jogamos Settlers of Catan e Monopoly. E ele me disse: pastor, eu posso matá-los. Eu posso vencer qualquer um. No monopólio, eu sou um matador. Eu nunca perco um jogo. Mas eu deixei ele ganhar. Eu finjo que perdi o jogo para que ele pudesse aproveitar. E ele foi e disse: eu te venci, vamos jogar de novo. E ele disse: nós jogamos 3 partidas de monopólio. Eu deixei ele ganhar a primeira e a última. Eu tive que ganhar um também, no meio. E ele me disse: o cara estava tão feliz. E ele me disse: eu não me lembro de um dia tão bom quanto este. E ele disse: finalmente sinto que estou vivendo novamente. E ele disse: podemos fazer isso de novo algum dia. Com certeza. Venha novamente no próximo domingo. Sua esposa cozinha de novo. Sim, bom. E meu ancião me disse: ele literalmente saiu, assobiando. Ele entrou em casa e as crianças olharam para ele. Você está assobiando. Nunca vimos você assobiar, assobiando. O que há de errado com você? E ele diz: eu fui ao vizinho e comemos isso e comemos aquilo e comemos o baklava e o bolo estava fora deste mundo. E então jogamos jogos e eu ganhei dele e as crianças. Vocês jogam jogos? Vocês nunca jogaram conosco. Vocês estão sempre ocupados trabalhando. E ele disse: não só que eu joguei e ganhei, no próximo domingo eu vou de novo. E a partir de agora, todo domingo, vou reservar 2 horas e ter tempo para relaxar. E nós comemos de novo e jogamos de novo no próximo domingo. E o pai da criança parece que está se divertindo. Posso ir? Ligar para ele, levar meus filhos? Claro, você pode vir. Ele sobe as escadas, as crianças falam com você. Sim. Mas eles não falam comigo. Você disse a eles. Você deu a eles outro laptop ou um celular. Não. Então, eu fui até o vizinho e nós comemos comida grega. E a comida, cara, os rolinhos de repolho recheados e o baklava no final eram simplesmente incríveis. Derretiam na boca. E então jogamos jogos e eu ganhei. Domingo, as crianças vêm comigo, comemos e jogamos jogos. A esposa dele diz: você joga jogos. Você nunca jogou em família. Você volta no próximo domingo. Eu vou junto. No próximo domingo, toda a família. Alguns meses depois, esse vizinho rico está jogando golfe com o vizinho ao lado. E ele diz: minha família está junta novamente. E o cara pergunta: a qual conselheiro você foi? Ele disse, sem aconselhamento: eu fui até aquele cara, nós vamos, todo domingo de manhã. Nós comemos comida grega. E eu digo a você, ele deveria abrir um restaurante, ele disse. E nós comemos e oramos uns pelos outros. E jogamos jogos. E desde que fazemos isso, minha família está junta novamente. E o outro vizinho diz: você é louco por orar. Não funciona. Bem, funciona para mim. Olha, minha esposa e eu nos amamos mais do que quando nos casamos. Este é o amor verdadeiro. E o cara diz: me conte mais sobre o que você faz. Bem, isso é o que fazemos. Posso ir um domingo para assistir. Resumindo, 6 meses depois, quando ele me ligou, 11 famílias muito ricas estavam comendo juntas, orando juntas e jogando juntas.
11 famílias ricas. Levou tempo, perseverança, sacrifício, investimento e paciência. E ele diz: devo contar a eles sobre o sábado. Não, deixe que eles peçam por isso. E quando pedirem, seja caro, diga não, deixe que implorem por isso. Eles precisam estar sedentos, pensam que você tem agenda. Então, eventualmente, eles perguntam: por que você é diferente? Você não come isso. Temos observado. Você, todo sábado de manhã, se veste bem com seus filhos, terno, gravata, e vai a algum lugar. Você ora. Sua família é excelente. Você ora por nós, você nos alimenta, no que você acredita. E ele disse: não, não, não. Política e religião são assuntos privados. Não, não falamos sobre isso. Por favor, nos diga. Não, por favor. Ok. E eu lhe dei estudos bíblicos, em DVD. E eles começaram a assistir juntos. 2 anos depois, começamos uma nova igreja. Batizou mais de 44 pessoas ricas. Ele me disse que você não pode alcançar essas pessoas. Minha pergunta é: quantos membros da nossa igreja oram por seus vizinhos? Quanto eles se envolvem em ser uma bênção para os vizinhos?